Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente estão de volta as reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez a gente já tá no capítulo 249 do mangá, onde uma grande batalha, uma batalha épica está acontecendo. Como a gente sabe, Asta e seus companheiros estão enfrentando a Tríade e todo o reino de Spades. E hoje a gente tá vendo a batalha em Heart continuando. Agora novos poderes continuam sendo apresentados e a gente tá vendo toda a evolução do poder de Clover. E pessoal, nesse vídeo de hoje a gente tem um patrocinador e eu conto muito com o apoio de vocês para ir conhecer o trabalho deles, porque isso vai vir sempre ajudando cada vez mais o canal. Galera, mas antes da gente seguir com o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o Atlântica Global, um game que tá prestes a lançar e que todos vocês precisam jogar. O Atlântica Global é um jogo incrível de MMORPG totalmente gratuito pra jogar. Isso vivendo a sua própria história em um mundo de fantasia, com vários elementos históricos, culturais e mitológicos também. Além disso, o game tem dois sistemas de combate, um padrão e um outro baseado em turnos. Mas em ambos você vai ter um único objetivo, derrotar os seus inimigos, e eu sei que os inscritos aqui do canal vão derrotar geral. E pessoal, o mais legal do game é que ali você cria sua própria história no mundo online. E a jogabilidade do jogo permite que você crie o seu próprio estilo de habilidades, então você vai começar o seu próprio jeito de ser online. Como eu disse, você vai viver sua própria história. Além disso, os personagens são personalizáveis, você vai deixar ele do jeitinho que quiser. E com o seu personagem vai poder participar de equipes e casas, que seriam clãs. Você vai decidir o seu próprio estilo de jogar. Novamente eu tenho que dizer isso, que é muito bacana. Além disso, como vocês já sabem, por ser um MMORPG, você vai estar jogando online com vários outros jogadores. E isso vai proporcionar batalhas e aventuras muito épicas. Isso porque você vai poder trabalhar junto com seus amigos ou criar várias novas amizades no game. E também, é claro, ter que enfrentar vários outros jogadores reais também. Então você vai criar sua própria estratégia, seu próprio estilo de combate para enfrentar outros jogadores que estarão fazendo o mesmo. E aí cada vez mais você vai ter que se superar, buscar ficar mais forte, buscar novos poderes e novos equipamentos e habilidades também, o que torna tudo mais real para você estar vivendo a sua própria aventura do seu jeitinho. Para você ter uma noção, o game já tem 4 milhões de jogadores acumulados, e ele sempre vai estar sendo atualizado com novos conteúdos para você, masmorras, missões, NPCs, habilidades, roupas, equipamentos, montarias e tudo mais. Tudo isso para você ficar cada vez mais poderoso e se divertir cada vez mais jogando. O Atlântica Global vai ser lançado em maio, e para você ser um dos primeiros a jogar e se tornar o mais poderoso muito rapidamente, basta você entrar na Steam, pode ser pelo navegador ou pela versão baixada no seu PC, e logar lá, clicar para adicionar sua lista de desejo, e aí você vai ser notificado quando lançar. Para facilitar ainda mais, eu vou deixar um link aí na descrição. Eu espero todos vocês do canal jogando juntos e quem sabe até mesmo criar um clã. Espero todos vocês lá no lançamento jogando Atlântica Global. Não perca tempo, clica no primeiro link aí na descrição, se cadastra já e impressione todo mundo com o seu poder. Agora sim, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com um dos membros do reino de Heart caído ao chão. Aquele era um dos espíritos elementais e várias das pessoas daquele reino estavam ali observando ele. Eles estavam assustados porque um dos seguidores da Tríade havia derrotado o Mestre Fluga, o espírito guardião do fogo. E eles perguntavam o que eles iriam fazer a partir de agora, se nem mesmo ele conseguiu vencer. Neste ponto a gente vê que várias pessoas do reino de Heart estavam ali se reunindo. Todos eles, mesmo nesse momento difícil, estavam se ajudando e se protegendo. Os que tinham magia de cura estavam lá ao lado dos machucados. Todos estavam enfrentando aquela adversidade junto. Mas primeiro, eles queriam saber sobre o ataque do inimigo e se perguntavam como ele estava sendo capaz de fazer isso. Também dizia que a partir daí tudo parecia impossível. Não tinham como eles se defenderem de algo deste nível, e eles começam a olhar para a equipe que estava à frente da batalha agora. O povo de Heart pensavam sobre as crianças do reino de Clover, e principalmente aquele garoto que estava ali, observando o Léo Vermilion, que estava entrando na frente daquela luta, prestes a enfrentar um membro de Spades. Eles pensavam que o menino da magia de fogo não tinha chance nenhuma de vencer. E ele estava se transportando por alguns rochedos acima do mar. Aquele garoto estava tentando entender toda aquela atmosfera daquele local que ele estava prestes a adentrar, para assim não ser pego de surpresa por aquele inimigo. Acontece que enquanto ele estava passando por ali, aquele inimigo já estava de olho nele, literalmente. Um olho gigante estava flutuando atrás de Léo, observando. Aquela só podia ser a magia do seu adversário, e obviamente o garoto já tinha sido pego desprevenido ali. Vemos então o pequeno Vermilion sendo pego pelo ataque do seu adversário. Seu braço esquerdo é atingido por algo que ele nem sabia de onde veio. Aquele garoto sabia que estava sozinho ali, mas ele só se via sendo arremessado pro lado após ser atingido pela magia do seu oponente. O Léo começa a olhar então para todos os lados e ele se perguntava de onde estava vindo aquilo. Ele observa todo o ambiente à sua volta, mas tudo que conseguia ver eram rochedos e árvores. Não havia nada nem ninguém próximo a ele, mas mesmo assim ele estava sendo atingido. Seu adversário estava o vendo e estava conseguindo atingir com a sua magia. Acontece que de longe, no meio de várias e várias árvores, a gente enxerga uma silhueta. Possivelmente o seu inimigo estava ali, o observando à espreita. Víamos então que realmente era isso. Aquele era um membro do reino de Spades que estava tranquilo naquele local. Ele estava sentado numa boa em cima de um pequeno
no rochedo e estava completamente tranquilo enquanto ativava o seu grimório e a sua magia. Aquele homem observando o Léo começava a pensar que, olha só, aquele garoto era extremamente resistente e ele nunca havia pensado que o seu ataque não atravessaria completamente. Mas também, ele gostaria de saber agora o quanto tempo o garoto de Clover iria durar. Sua magia já estava o protegendo e ela logo se esgotaria com o tempo. Depois disso, a gente viu o olhar daquele homem mudando completamente e ele dizia que com o pouco tempo de vida que o resta, agora ele seria o seu alvo e testemunharia a partir daí o poder do discípulo da tríade, Sylvior. Nesse momento a gente vê que não era só um olho mágico que estava flutuando por ali, na verdade eram vários e vários. E Sylvior dizia que Léo nunca poderia escapar da sua incrível magia ocular, o mal olhado de Catoblepas. Aquele seu poder se baseava em inúmeros olhos mágicos flutuantes, que identificavam não apenas a localização do seu oponente, mas a sua magia imana também. E a gente realmente estava vendo que ele estava observando o Léo ali. Além disso, ele podia prever o que ele faria e seguir os seus movimentos com apenas um olhar. Assim, bastava que seu adversário movesse um único músculo e ele já saberia tudo o que ele ia fazer. E por último, bastava que aquele inimigo usasse seus olhos para travar, mirar e depois disparar. E assim, depois disso, suas balas mágicas, feito com seu poder mágico condensado e concentrado, era disparada. E a gente estava vendo ele mirando ali. Depois disso, aquele cara dispara e a gente vê que passa em uma alta velocidade por tudo e completamente imprevisível. Não dava pra saber de onde aquele ataque estava vindo e a gente mais uma vez via Léo Vermilion sendo atingido. Era totalmente impossível de desviar daquilo. E enquanto aquele garoto se feria e se perguntava como aquele ataque podia estar atingindo do absoluto nada, ele se deparava com seu companheiro do reino de Hert caído ali, o Sr. Floga. Depois disso, a gente percebe que a relação dos dois era ainda maior, pois foi Floga que o treinou. Aquele cara se comportava como um verdadeiro amigo do Léo desde o início. Ele logo no começo daquele treinamento dizia que de vez em quando ele tinha uma certa sensação, como se houvesse uma falta de consistência no estilo de luta do garoto. Era como se algo sempre o fizesse hesitar. E então o Léo começava a pensar sobre isso, sobre o que aquele cara estava falando, e ele aceitava isso, porque ele sabia. Ele tinha um irmão e uma irmã mais velha que era incrível e que ele respeitava do fundo do seu coração. Os dois eram muito poderosos e ele estava plenamente consciente dos seus pontos fortes, e era por isso que ele começava a pensar cansado naquele treinamento quanto estava limitado. Ele lembrava do seu dia a dia, das pessoas que eu via no reino de Clover, principalmente dentro da Casa Fuego Leão. Aquelas pessoas diziam que era verdade, que o mestre Léo era incrível, só que mesmo assim, todos pensavam que comparado à genialidade da senhorita Leona e do brilho do mestre Fuego, ele era bem, sabe, comum. E Léo a partir daí começou a acreditar que quanto mais sorte fica, mais sorte ainda que eles dois ficavam e nunca ele iria os alcançar. Acontece que Floga logo manda ele parar com isso e diz: que tal você parar de dar uma olhada neles e se focar nos seus pontos fortes? Léo se perguntava o que ele estava dizendo, e então o espírito guardião, o espírito elemental continuava dizendo: você pode não ser o melhor agora, mas dia após dia, com paciência e persistência, você estará desenvolvendo a capacidade de aumentar suas fórmulas. Você tem uma força própria, que é sua resistência. Você é você. Você é o Léo. E então aquele garoto, lembrando das palavras do seu mestre, voltava para aquele combate e agora estava completamente furioso com seu adversário. Ele queria acabar com aquele inimigo completamente. E então Léo se concentrava e começava a dizer: aguce os seus sentidos. Neste ponto, basicamente, ele estava completamente mais concentrado e agora já estava prestes a ativar a sua magia ali. Estávamos vendo Léo prestes a utilizar a magia de fogo e depois disso, ele começava a olhar diretamente em direção de onde aquele cara da tríade estava, deixando-o chocado e dizendo: você tá aí. Léo então já continua seu ataque. Ele estica suas duas mãos e começa a gritar: magia de chama, chamas espirituais profundas. E a gente começa a ver a intensidade do seu poder, não só isso, a grande distância que aquilo percorria. Basicamente parecia com uma lava de um vulcão, e ela percorria um caminho gigantesco. Aquilo estava atravessando todo o mar com uma facilidade tremenda e indo diretamente de onde estava aquele adversário. Léo agora já estava tranquilo, usando a sua magia ali. Acontece que depois disso, em apenas um instante, ele havia sido novamente atingido pelo poder do seu oponente, sendo mandado para trás. Aquele cara continuava daquele outro lado no meio da floresta, agora deitado ao chão. O membro da tríade dizia que era muito fácil para ele desviar de ataques como esse. Ele não sabia muito como eram essas fórmulas mágicas do reino de Hert e também como funcionavam as runas, mas mesmo assim era inútil. Ele dizia que não importava se o Léo cortasse a distância entre eles, ele colocaria muito espaço entre os dois novamente. Depois disso, aquele homem começa a sorrir muito enquanto dizia que nunca havia sido ferido em batalha e nem sentiu dor. Ataques de um cara tão simplório quanto o Léo nunca iriam acertar, e era isso que aquele cara dizia, era isso que ele pensava. Depois disso, a gente volta para aqueles rochedos onde o Léo estava e novamente a gente via ele sendo atingido e atingido. Sempre o ataque do seu adversário atravessava a floresta e o atingia diretamente, mas Léo não tinha desistido. Ele mesmo sendo atingido começava a pensar que a localização do seu inimigo estava se movendo, mas como ele suspeitava, a distância entre eles não mudava muito. Léo parecia tranquilo enquanto o adversário da tríade estava prestes a golpear novamente, dizendo para ele apressar-se logo e abandonar sua vida. Ele dizia que o garoto do Fuego Leão era um mau perdedor, e enquanto isso a gente via flutuando em todo o ambiente vários daqueles olhos mágicos. Nesse momento, enquanto aquela magia se aproximava, o Léo continuava dizendo: eu posso não ter tanto talento quanto meus irmãos, só que mesmo assim, com aqueles dois sempre na minha frente, eu aguentei e deixei as minhas chamas internas arderem ao máximo. A gente vê que a expressão
transformação e o poder do Léo havia mudado completamente. O garoto dos vermelhos estava prestes a continuar mostrando seu verdadeiro poder. E então, enquanto estava ali furioso, aquele cara da tríade continuava a o subestimar. Ele dizia que aquele menino não poderia simplesmente vencer por ficar ali suportando seus ataques. Nunca iria vencer assim. E pra ele já tava na hora de acabar com tudo isso de uma vez só. Acontece que do nada algo estranho começa a acontecer. No meio da floresta, o discípulo da tríade nota algo completamente estranho e depois disso a gente vê que a movimentação dos seus olhos havia mudado. Era como se eles tivessem perdido o Léo completamente de vista. Aqueles olhos passavam por todo aquele caminho. E então ele começa a ficar um pouco assustado. Mesmo assim ele se perguntava o que era aquilo. Neste momento aquele cara nota em volta dele, na verdade em volta de toda a floresta, do lago e de tudo mais, um grande círculo mágico, uma grande runa mágica dominando toda a área. Aquelas runas e aquelas fórmulas trazidas por Léo Vermilion havia dominado todo o ambiente. E o seguidor da tríade então se perguntava o que era essa runa mágica enorme e quando ele conseguiu fazer tudo isso. Neste momento Léo mostrava que já estava preparando aquilo há um bom tempo. Ele dizia que perseverou e aguardou pouco a pouco. Tudo isso enquanto os olhos daquele cara estavam completamente focados nele. Agora, neste momento, Silvior da tríade percebe que havia cometido um grande erro. Ele dizia que tinha que sair imediatamente do alcance desse círculo o mais rápido possível. Mas já era tarde demais. Só ouvimos Léo gritando: magia de chamas verdadeiras, erupção carmesim. Sim, assim como Gage, assim como os espíritos guardiões e elementais do reino de Hurt, Léo agora era capaz de utilizar magia de chama verdadeira. E então uma grande explosão de puro poder estava acontecendo ali. Neste momento todo o povo de Hurt de longe observava e eles diziam que era incrível. Ninguém nunca tinha visto uma runa mágica tão grande assim. E toda aquela floresta e principalmente o membro da tríade estava sentindo o poder das chamas do garoto de Clover. Aquele cara então começava a gritar desesperado. Ele dizia que isso estava queimando e queimava muito. O discípulo da tríade dizia que não era possível. Ele detestava sentir dor, detestava muito. Aquele cara dizia que nunca, nem mesmo tinha sido arranhado. E como aquele garoto se atrevia a fazer isso com ele? Neste momento ouvimos Léo falando em alto e bom som: graças a todos esses seus gritos, eu sei exatamente onde você tá. Neste ponto então a gente vê em apenas um instante o garoto de Clover das chamas carmesim saltando em apenas um segundo. Ele estava acima de Silvior gritando com muita raiva: você tá machucando pessoas inocentes e acha que pode ficar reclamando? Neste momento o discípulo da tríade disse que aquele garoto não pode fazer isso, mas ele escolheu o inimigo errado. Léo gritava que se aquele cara não estava preparado para se machucar, então ele tinha que ficar fora do campo de batalha. E agora a gente estava vendo novamente ele utilizando uma runa mágica, dessa vez para utilizar suas chamas espirais, agora com muito mais força e poder, atingindo diretamente o discípulo da tríade, é claro, vencendo aquele cara diretamente. E é isso, pessoal, a gente tá vendo a evolução dos poderes do pessoal de Clover, como eles estão se tornando muito mais fortes agora. E eu conto muito com o apoio de vocês, como eu disse, pra visitar o Game Atlantia Global, que vocês vão gostar demais. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!